Olá, gente do Isso Não é um Rádio. Eu sou Helena Vila Boinha aqui. A gente está com o professor coordenador da Escola de Computação e Tecnologias da Informação da UFSAL, Oswaldo Riquelme de Mello. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns projetos que estão sendo lançados aqui na UFSAL. E, assim, a gente vai falar com o nosso fã número 1. A gente já é a segunda vez que a gente fala com o senhor, né, professor? Isso. Vai falar sobre tecnologia e as informações e inovações que a gente está produzindo aqui na UFSAL. Professor, eu queria começar falando com você sobre o evento que a gente vai fazer aqui na UFSAL, em parceria com a Google, o Build with AI, não é? Isso. E vai acontecer nesse sábado, gente, dia 9 de maio. Você pode falar um pouquinho sobre como isso vai acontecer? Tá, esse evento, ele já é a segunda vez que a gente consegue fazer ele aqui na Católica. Ano passado a gente teve ele também. Ele vai ser a tarde de sábado inteira e a gente começa com 4 palestras. Vai ter uma introdução, um credenciamento, depois tem 4 palestras sobre tecnologias de inteligência artificial com ferramentas da Google, sendo tratadas por 4 especialistas em cada uma delas. Depois a gente tem um coffee break e aí os alunos se dividem, os inscritos se dividem em 4 laboratórios, onde eles vão experimentar na prática o desenvolvimento usando aquelas ferramentas. Vão ser 4 labs em paralelo, né? Então cada aluno vai escolher qual dos labs é que ele vai estar envolvido para tratar de ferramentas da Google. Esse evento é promovido pelo GDG Salvador, que é o Google Developers Group de Salvador. Então, a Google tem diversos grupos espalhados pelo mundo que fomentam os usos das tecnologias. A gente tem um grupo em Salvador, que é o GDG Salvador. O Igor, que é o presidente do GDG Salvador, vai estar aqui presente, ele que fomentou. Na verdade, eu provoquei o GDG. Assim, a gente não quer ficar só no evento do ano passado, a gente tem como repetir, aí a gente mobilizou e a gente vai estar com esse evento acontecendo agora no sábado. Professor, quem é que pode participar desse evento? São alunos só de tecnologia? Olha, esse evento é um evento fechado. E, assim, hoje quem pode participar é quem está inscrito, as inscrições já esgotaram. Então, no ano passado, quando a gente fez esse evento com a Google, as inscrições esgotaram em 1 hora e pouco de divulgação. Eu divulguei nos grupos de WhatsApp para meus alunos e com 1 hora e pouco de divulgação, a gente já não tinha mais vaga. No ano passado, esse evento foi completamente gratuito e eu tive um problema que muita gente que se inscreveu não compareceu e eu tive muita gente interessada que queria participar do evento e não pôde porque não tinha mais vaga. E os que pegaram a vaga, alguns não vieram, era no sábado também, então a gente teve acho que entre 35% a 40% de no-show. E aí, esse ano foi cobrado pelo GDG uma taxa simbólica de R$ 20, para garantir que quem tivesse inscrito realmente viria, porque não vou perder meus R$ 20, isso faz diferença, né? A pessoa acaba vindo, a gente vai ver isso no sábado se realmente vem. Mas a gente teve 170 vagas, são 4 labs de 40 alunos cada um, a gente está considerando aí uma taxa de over de 10 alunos, né? Ou possível no show se for o caso, mas na segunda-feira os ingressos já esgotaram, tinham muitos alunos me procurando, professor, eu não consegui ingresso, tem como ir? Infelizmente a gente não tem mais vaga. Então, assim, é algo que vai acontecer. É esperar o próximo. Se a gente tiver mais um, a gente teria a possibilidade de envolver mais gente. Professor, a gente já fez algumas coberturas de eventos de tecnologia aqui na UFSAL. A gente teve semana retrasada, não foi? Foi o lançamento da Lamit. Gente, vocês podem clicar em algum lugar aqui da tela que a gente vai passar para vocês para a nossa cobertura de lá. E, professor, a gente está vendo muita demanda por parte dos alunos também em relação a assuntos de tecnologia. O senhor me passou um evento que foi lançado essa semana, né? Sobre lançamento de outra liga de tecnologia aqui na UFSAL. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Tá. Isso é algo bem interessante. A gente tem cada vez mais a possibilidade de mobilizar alunos que se organizam em ligas para estudar ou atuar em determinada área, né? Eu fiz alguns eventos no passado tentando estimular que os alunos se organizassem. A gente reativou o diretório acadêmico do curso, que ficou um tempo em aberto, e a gente começou a ter a formação de ligas mais recentemente. Então, a gente teve a liga, que foi a LAES, foi a primeira liga do curso, que foi montada no ano passado, Liga Acadêmica de Engenharia de Software, que estuda o assunto de engenharia de software. E esse ano a gente já tem 3 ligas, uma delas já formalizada, outra em processo de finalização,
que acabam estimulando que os alunos participem desse tipo de movimento. Então, a LAMIT, que foi a primeira desse ano, que lançou há umas 2 semanas, é a Liga Acadêmica de Maratonas, Inovação e Tecnologia, que foca na participação de hackathons e de maratonas. São estudantes que têm tido uma participação bem exitosa nesses tipos de evento e que a gente conseguiu reunir para mobilizar e concentrar esforços para a gente participar cada vez de forma mais organizada. Na semana passada, a gente teve um evento que lançou a pedra fundamental de uma nova liga, mas essa liga ainda não está formalizada. A gente está construindo os formulários, os regimentos para que essa liga seja formalizada, que é a LAB, que é a Liga Acadêmica de Blockchain. Isso aconteceu dentro de um evento Bybit Tour, que acontece em várias cidades do Brasil, aconteceu aqui em Salvador. O lançamento da LAMIT, que vocês cobriram, a gente teve mais de 200 inscritos, num sábado de tarde. Esse evento da Bybit é um evento que eles estão rodando o Brasil todo, e foi o evento com mais participantes que estiveram no Brasil até hoje. A gente teve 100 e poucos alunos no auditório de noite, na terça-feira de noite. Eles têm um histórico de estar passando por outras cidades e ter mobilizado 50 pessoas, 60 pessoas, 15 pessoas. A gente teve 100 e poucos alunos mobilizados. E a gente, daqui a pouquinho, talvez ainda esse mês, a gente vai ter o evento de lançamento da Calabotics, que é a liga de robótica, que essa liga já está praticamente formalizada, já está com o regulamento em dia, só falta a última aprovação, mas é uma liga fantástica. A gente já tem uns 4 anos que a gente tinha um clube de robótica que acabou virando a liga de robótica, e muito provavelmente vocês devem conversar com eles em breve aí também, para falar um pouquinho sobre o que é isso, né, de robótica. Eles estão bem animados em relação a isso aí. São 4 ligas até então, mas minha ideia é ter mais. Professor, eu queria te perguntar, no mundo atual, a gente está precisando de muitas soluções de tecnologia. A gente tem muito investimento, né, em relação às soluções tecnológicas. E eu queria saber, além disso, quais são os interesses que os alunos mostram em relação à tecnologia hoje? Isso que você falou é verdade. A gente tem uma procura crescente pela área de tecnologia da informação, pela área de computação, né? Nossos cursos têm tido uma procura bem significativa. Esse último semestre, a gente teve 610 alunos calouros ingressando em nossos cursos aqui, só nesse semestre. A gente tem tido uma procura cada vez maior de alunos buscando oportunidades na área de computação. Existem muitas oportunidades. Eu acho que assim, é uma área que tem demanda crescente, tem muita vaga em aberto, precisando de profissional. Tem muitas áreas que estão sendo afetadas e modificadas, precisando do apoio de tecnologia para que seja viabilizado. A gente teve um movimento pós-pandemia. Eu acho que na pandemia teve 2 coisas que influenciaram de forma bem significativa na área. A primeira foi a consolidação do trabalho remoto. A gente passou a ter oportunidades de trabalho que não eram mais apenas presenciais. E como é que isso afetou a gente da área de computação? Historicamente, as vagas no sul do país pagavam muito melhor do que as vagas no norte e nordeste. Então, um profissional de tecnologia da informação que trabalhava com uma empresa do Rio, do eixo Rio-São Paulo, tinham salários melhores do que os profissionais que atuavam aqui no norte e nordeste do país. Mas quando a gente fala de vaga remota, independe de onde você está. E aí você passou a ter muita gente daqui participando de processos seletivos de vagas do sul que pagavam melhor. Isso levou ao esvaziamento do mercado local. A gente passou a ter os profissionais daqui buscando vagas no sul do país. Isso fez com que as empresas aqui passassem a ter que pagar melhor, porque senão ficava sem ter aquela atividade sendo feita. Então isso foi algo que trouxe um incremento do ponto de vista de valorização do profissional de tecnologia da informação, que deu um up, né? Então a gente passou a ter níveis salariais maiores em função desse movimento. E a outra coisa que a gente passou a ter foi, para que as empresas, durante a pandemia, pudessem se viabilizar nos seus negócios, elas tiveram que acelerar os seus processos de transformação digital. Então, muita empresa precisou investir, eu preciso ter meu negócio na rede, meu negócio na nuvem, eu preciso fazer delivery, eu preciso fazer entrega. E o que ela não pensava em ter de automatizar os seus processos, ela teve que acelerar, e aí depois da pandemia isso ficou. A gente tem um volume muito grande de vagas. Não tem dia que eu não assine 5, 6, 7 contratos de estágio de estudantes da minha área, todo dia. Eu recebo estágios lá do CEPA para assinar, não tem dia que não tenha vaga de estágio para assinar. Os alunos têm um monte de oportunidade de
de emprego e de estágio na área que tem mobilizado bastante. Eu acho que é algo que tem crescido a procura por profissionais da área e existem as situações as mais diversas, né? Tem gente que é desenvolvedor, que cria soluções de software, que cria aplicativos, que cria sites, que cria sistemas, mas tem gente que trabalha com segurança da informação, tem gente que trabalha com banco de dados, tem gente que trabalha testando coisas que os outros fazem, tem gente que trabalha com inteligência artificial, tem gente que trabalha criando linguagem, tem gente que trabalha com requisito. Então existe um leque muito amplo de possibilidades de atuação do aluno da área de tecnologia. Professor, falando do evento que a gente vai ter no sábado, aqui no UXAL, a gente vai fazer, né, um evento em parceria com a Google de ferramentas de IA generativa. Eu queria puxar a sardinha para o nosso lado, porque assim, a gente passou pelo Dia Internacional de Star Wars e é impossível você falar de tecnologia sem falar aquela máxima de as máquinas vão dominar o mundo. E assim, a gente já tem alguns problemas com isso. Eu queria saber se os alunos estão tendo esse suporte para pensar em possíveis problemas que podem surgir em relação a tecnologias que eles estão investindo e produzindo em relação à desinformação, a certas coisas que podem ser prejudiciais a governos, a outras empresas. Eles estão tendo esse suporte, essa visão humana? A gente tem discutido algumas coisas, mais discussões internas com os professores e nas minhas turmas eu tenho puxado alguma coisa nessa linha de a gente discutir o uso, né? O que a gente sente? Talvez isso exista em outras áreas também, mas eu estou focando assim no estudante da escola de computação. Existe uma diferença muito grande no uso da IA entre estudantes que já têm da metade para o final do curso, que já tem um certo nível de maturidade, do mesmo uso, do uso que está sendo feito da IA para estudantes que estão começando o curso agora. Então, assim, qual que é a diferença? Um estudante que já é mais sênior, já tem um certo nível de senioridade, já conhece um pouquinho da tecnologia e do que faz, ele usa a inteligência artificial como um agente inteligente que vai ajudar ele na tarefa que ele está fazendo. É como se fosse um assistente que vai potencializar aquilo que ele sabe fazer. Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe onde que ele quer usar a IA, e ele usa a IA para automatizar algumas coisas que ele faz e fazer melhor aquilo que ele está fazendo. Então, ele tem domínio do que ele quer, do que ele está produzindo, e ele está usando a IA para ajudar ele a fazer o trabalho dele. Para os alunos que estão começando no curso, isso está me preocupando bastante, a gente teve algumas conversas sobre isso com algumas turmas, o uso eu vou usar a IA para fazer o meu trabalho, o que é algo muito perigoso, né? Então, já existe um movimento nas empresas de TI, os estudantes eles começam na empresa como estagiários, aí eles são analistas trainee, depois analista júnior, depois vira pleno e sênior. O analista júnior ou trainee é o iniciante, ele pega tarefas mais simples para desenvolver. Se esse aluno iniciante pega a IA como muleta e usa a IA para fazer o trabalho dele, algumas empresas já estão pensando, por que eu vou contratar um analista iniciante? Se eu posso contratar uma IA que faz esse trabalho para mim. Então, essa é uma primeira preocupação. E aí, se eu não tiver ele iniciando nesse trabalho, como que ele vai chegar ao nível de pleno e sênior que vai entender do que faz para ter tido essa experiência? Então, tem alguma coisa de uso da IA, uso inadequado da IA, que é algo que me preocupa. A gente tem discutido isso. Na minha disciplina, enquanto professor, eu coloquei no meu classroom uma lista de quais são os usos que eu considero adequados para a IA na minha disciplina e quais são os usos que eu recomendo a IA ser usada na minha disciplina. E para cada trabalho entregue, eu estou colocando uma declaração de autoria. O aluno tem que dizer foi ele que fez. O que está sendo entregue não foi produzido por IA e ele usou IA em que escopo. Então, ele está fazendo isso. Mas, voltando para o que você me perguntou, né, sobre o uso ético da IA, a gente tem cada vez mais as ferramentas se aprimorando. A IA generativa que a gente tem hoje, do ponto de vista de produzir conteúdos de texto, ela já está bem madura. A gente já consegue muita coisa de texto legal produzido por IA. E a gente está começando a entrar numa seara que afeta diretamente até a área de jornalismo, de publicidade, de propaganda, que assim, ela está produzindo imagens, ela está produzindo vídeos, ela está produzindo áudios. Eu tenho feito algumas coisas no Suno, composto algumas músicas, eu não sou compositor, que são coisas assim, profissionais, fantásticas. Então,
a IA pode estar fazendo coisas, e às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, não, é fácil você detectar quando é feito pela IA, porque Você vê um negócio tá bem estranho na cara das pessoas, a mesma pessoa com a cara hoje, torta, daqui a uma semana olha não é que coisa mais, perturbadora, né? cara. Tem vários dedos na mão, nossa, daqui a pouco 90 não é dedos pra mais. pegar Assim, ela está evoluindo nessa questão de imagem, de som, de vídeo. E com essa evolução, fica cada vez mais difícil eu conseguir diferenciar o que é um conteúdo produzido por IA, o que é um conteúdo produzido por humanos. Existem, inclusive, ferramentas de IA que se propõem a humanizar o texto gerado por IA. Então, tem alguns links desse, onde você pode, inclusive, propositadamente dizer, eu quero que você embuta pelo menos 5% de erros gramaticais, para não dizer que é algo produzido por IA, porque está perfeito, que está tudo corretinho. Então, é cada vez mais difícil. Então, num ano eleitoral como a gente está, detectar se aquele conteúdo é um conteúdo verídico ou se é um conteúdo fake é cada vez mais difícil. Né? Eu estava ouvindo até uma palestra de um professor da área de semiótica. Ele falando sobre a realidade não é aquilo que está posto, é aquilo que a gente enxerga como realidade através dos meios que fazem a gente ter contato com ela, né? Ou através da linguagem, ou através da história, ou através de um áudio que chega a gente, ou através de um vídeo, ou através do que a gente enxerga. Daqui a pouquinho, o que é gerado pelo IA vai ser parte da nossa realidade, a gente vai entender como parte do real. Talvez deixe de ter essa discussão do que é falso e do que é real, porque o que é gerado pela IA será considerado parte do mundo real também, porque chega pra gente do mesmo jeito. Já está desse jeito, né, professor? Já está, assim, já impacta na nossa vida. Eu estava ouvindo um podcast sobre isso, sobre o impacto da IA nas eleições desse ano, e o sistema jurídico não tem aporte de ferramentas para entender como isso vai impactar. E assim, a gente tem regras de como políticos podem ou não usar IA, mas isso não comporta pessoas normais. Assim, essas ferramentas que o senhor falou estão disponíveis. Gente, no computador você consegue botar no Google e acha uma ferramenta de IA, é gratuita, e você consegue fazer coisas que são perfeitas. Hoje, Instagram, inclusive, eu estava vendo um podcast em que um aluno botou um assunto da faculdade para virar podcast, para ele conseguir ouvir enquanto estava fazendo outra coisa, e do nada ele gravou que o locutor IA tossiu durante o podcast. Então eles estão fingindo, né, esse humanismo que não existe na tecnologia. E isso é uma coisa que me preocupa. Tem uma ferramenta da Google, que é o Notebook LM. O Notebook LM, você pode ter uma conta. A gente que é da Católica, inclusive, tem conta Pro, né? Não sei se é todo mundo, eu tenho conta Pro, porque a gente tem uma parceria com a Google. E aí, assim, o Notebook LM é uma base que você monta com alguns conteúdos. Depois que você popula essa base com alguns conteúdos, uma das possibilidades que você tem é de gerar apresentações em cima daquele conteúdo, gerar infográficos em cima daquele conteúdo, mas tem uma opção que é muito interessante, que você cria um podcast daquele assunto. Você coloca lá uma lei, um material de aula, tal, você assim, cria um podcast sobre esse tema. E você escolhe 2 vozes, 3 vozes, e essas 3 vozes ficam discutindo sobre o assunto. Parece um podcast, você ouve, e tem interações que parecem bem humanas. Você entende que são 2 pessoas conversando sobre o tema. Ah, você viu que é uma aula, aquela sua aula, só que em vez de ser material de aula, aquilo é transformado num podcast, e é bem verídico, gente. É de assustar, às vezes. A gente olha e a gente não consegue diferenciar. Para fazer isso, você precisa estar conectado. Gente, acabou de acontecer uma coisa aqui que a gente está falando sobre IA, e a iPad do professor acabou de detectar esse assunto, né? A Siri acabou de detectar. A Siri nunca perdeu por falta nas minhas aulas, Helena, porque toda aula ela está presente. Não tem uma aula que a Siri não apareça. Reunião que eu faço. E a gente está falando sobre essa interação, né, da vida normal, real, e a tecnologia acabou de acontecer aqui com a gente. Professor, voltando para o projeto da Google que a gente vai ter esse sábado, quais são as possibilidades da IA generativa em outros campos? A gente estava falando de política aqui, mas, por exemplo, a gente falou também do jornalismo e outros campos criativos, por exemplo. O senhor falou que estava fazendo músicas. E, assim, eu queria saber possibilidades éticas e não éticas desse campo. Olha, eu acho que assim, a inteligência artificial é
algo que para mim muda muita coisa da forma como o mundo funciona em todas as profissões. Eu acho que não tem nenhuma profissão que não possa ser impactada pelo uso da inteligência artificial. Vai depender muito a evolução disso ao longo do tempo, de como as pessoas vão se apropriar dessa ferramenta e qual o uso que vai estar sendo feito dela. Um estudante, por exemplo, pode usar a IA como um assistente para aprender assuntos. Então, assim, tem a aula do professor, tem o material de aula, ele pode pedir a IA para formular questões sobre aquele assunto, responder, pedir a IA para corrigir, onde ele não acertou, pedir a IA para oferecer alternativas de como pode ser explicado diferente. Então, a gente pode usar a IA para ajudar a gente a fazer o que a gente precisa. Esse seria um uso ético, um uso correto, da gente usar a ferramenta com o potencial que ela tem de ajudar a gente no que a gente precisa. Imagina que um advogado pode usar a IA para avaliar as petições que ele faz, para uniformizar, para criar uma sugestão de uma ata, né? Eu uso hoje um IA para reuniões online, então eu tenho uma IA que é a Read.ia, eu pago ela. E toda reunião online que eu participo, ela se autoconvida para a reunião, porque ela tem a minha agenda, ela acessa meu e-mail, ela faz resumos de e-mail para mim, me dá sugestões de resposta para os e-mails que eu tenho. E na reunião, ela faz todo um apanhado da reunião, o que cada um falou, como cada um participou, quais são os pontos principais, quais são as pendências. Isso me ajuda, porque tem um trabalho braçal de escrever uma ata, que eu tenho um IA fazendo isso para mim. O que não é legal? É eu fazer a IA produzir algo como se fosse eu que estivesse fazendo, eu mentir usando a IA. São plágio. Basicamente. É um plágio, você tem o mesmo efeito de um plágio, porque eu estou usando a IA para construir um conteúdo que não é meu, não é de minha propriedade. Quando eu falo de plágio, normalmente eu estou pegando conteúdo de outras pessoas, ou eu tenho autoplágio, que eu estou usando conteúdo meu de outra coisa, reaproveitando ele, né? Mas a IA não é tecnicamente um plágio, embora possa sofrer a mesma consequência. Porque no caso da IA, a IA é generativa, então ela está gerando um conteúdo baseado na base dela, para mostrar algo. Então aquilo não foi usado antes, mas não foi produzido pela pessoa, foi produzido pela IA. O que não é legal é você pegar a IA e dizer a ela, responda isso para mim, copiar e colar. Tem aluno que entrega trabalhos a professores, eu já vi vários casos desse, onde vem a IA sempre quando ela responde, no final ela dá algumas sugestões de você continuar usando ela, né? Quer que eu faça mais tal coisa? Quer que eu faça essa? Tem respostas dos alunos que vêm com aquelas coisas que você diz, poxa, foi a IA que fez, o cara não se deu o trabalho nem de olhar o que a IA fez. Copiou e colou exatamente o que veio de lá. Então ele não está usando nem de forma inteligente, né? Porque ele está perdendo a oportunidade de aprender com a IA e está usando a IA como muleta. Eu acho que o uso não ético, o uso errado seria esse, eu vender algo. Tem gente fazendo isso, tá? Tem gente que cria perfil em rede social, onde todo o conteúdo do perfil é gerado por IA. A IA que produz a pauta, produz o conteúdo, produz a imagem, ele não está fazendo nada. E tem gente, inclusive, monetizando com isso, ganhando dinheiro com conteúdos que não é ele que faz. Está escravizando um IA para ele, sei lá. Como é que a gente chamaria isso? Né? Eu acho que o uso não ético é não saber usar. Agora, qual é a profissão que pode ser afetada? Todas. Eu acho que não tem nenhuma profissão. A IA é uma utilização da computação, da informática, né? Assim, se a gente procurar saber qual é a área que não usa informática, nenhuma. Ela é transversal. Todas as áreas podem fazer uso de informações e podem ter sistemas para ajudar. Onde tem sistema e onde tem informação, eu posso ter IA envolvido. Eu posso estar ajudando e potencializando com esse uso. Professor, sobre isso, eu já usei IA em trabalho de faculdade fazendo isso. Eu boto os assuntos, eu gostaria de rever esse assunto. Aí a IA me dá algumas questões para eu revisar aquele assunto. E eu estou preocupada, inclusive a gente talvez abre aqui a mesa para falar com os alunos de psicologia, porque eu acho que a gente pode conversar sobre os impactos disso em alunos que estão na escola ainda, que estão usando a IA para fazer os trabalhos deles e realmente não estão aprendendo aquele assunto. Essas pessoas, como é que vão entrar na faculdade? Como é que vão entrar num trabalho, por exemplo, sem o aporte mental pessoal? E isso é uma coisa que me preocupa e gostaria de convidar o senhor para também abrir aquela mesa do podcast para a psicologia para falar sobre isso. Tem até um episódio engraçado, porque quando começou esse uso mais popular do ChatGPT em reunião de coordenação, isso já tem uns 3 anos. Eu coloquei na reunião de coordenadores o surgimento de uma inteligência artificial que ia afetar, ia poder produzir.
E eu me lembro que na época eu estava falando como sendo algo fantástico, porque do ponto de vista de computação é um feito fantástico, né? E na época o coordenador de psicologia diz, não, isso é uma lástima, isso é ruim. Aí ele estava falando de alguns estudos de como que as pessoas perderam do ponto de vista cognitivo quando eles deixaram de usar escrita no caderno e passaram a teclar. Porque o fato de escrever as letras fazia com que ele fizesse algumas conexões e aprendesse de forma mais profunda sobre o que ele estava escrevendo do que simplesmente teclar. Mas eu acho que é um caminho sem volta, a gente não vai voltar a escrever no caderno. A gente não vai deixar de teclar para escrever. E eu acho que assim, a gente precisa entender que a humanidade, do jeito que está se propondo daqui para frente, vai usar ferramentas desse tipo para fazer o trabalho que se propõe. Então, as pessoas vão usar IA. Precisa ter cuidado de que isso não seja algo que vire uma muleta constante, onde eu crio uma dependência de eu preciso produzir um texto para mandar um e-mail. Eu não sei mais escrever um e-mail, eu vou pedir a IA para escrever um e-mail para mim. Isso precisa ser algo que as pessoas que estão usando IA precisam ser atentas, né? Então, assim, depende muito de como você se disciplina para usar a IA. Eu tenho a fama de escrever muito. Então, todo mundo diz que quando o Oswaldo escreve um texto, um e-mail e tal, Oswaldo, preciso que você escreva um resumo. É um resumo, viu, Oswaldo? Tem que ser pouca coisa. Eu às vezes escrevo 2, 3, 4 páginas de coisas que precisa. Eu disse, não, resuma isso. O que eu tenho feito com o uso da IA? Eu escrevo. E eu peço a IA para revisar o que eu escrevi. Dê uma olhada se está coerente, dê uma olhada se o tom está adequado. Então eu peço a IA como se fosse um assistente da redação que eu fiz. É diferente de eu usar a IA para faça o texto para mim sobre tal coisa. Porque aí se eu começo a fazer isso de forma muito constante, pode ser que eu perca o traquejo de fazer escrita, de produzir os meus próprios textos, de ter meu estilo de escrita, né? Então eu escrevo e eu uso a IA para validar o que eu escrevo. Que aí é algo que, assim, ó, eu não quero perder o comando. O comando é meu. Sou eu que estou na frente. A IA é uma assistente minha, que está me ajudando a fazer o meu trabalho. A decisão sobre o que eu vou publicar ou não, o que a IA diz que é para melhorar, eu avalio se aquilo eu considero que é melhor ou não é melhor. Às vezes eu acho que isso não, o que eu escrevi eu acho que está mais adequado do que o que ela sugeriu. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas que tem impactos, com certeza tem impactos. Na formação dos indivíduos. Né? Assim como subir de elevador deve ter tido impacto para o pessoal que a gente subir escada e do ponto de vista de condicionamento físico faz diferença. Mas eu não subo escada nem com... Eu moro no primeiro andar e eu subo de elevador, então eu não posso criticar ninguém. Então, pessoal, a gente vai ter um super evento aqui em agosto, na UFSAL, a terceira vez que a gente está sediando a Maratona Regional de Programação, que é parte de um evento internacional. É a terceira vez que a gente está sediando. E eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, porque eu pesquisei sobre isso e a gente está saindo da IA para falar sobre programação. Então tem um evento ali humano e você falou que não são projetos, são provas em que as pessoas têm que usar o conhecimento usado nas matérias, na faculdade, para solucionar problemas. Então isso já é um evento humano. Uhum. Então eu queria saber mais sobre esse evento. Tá. Esse evento, ele é um evento mundial. Ele é uma competição de estudantes de computação do mundo inteiro. A gente, em média, nos últimos anos, cada evento desse mobilizou entre 60 e 70 mil estudantes no mundo inteiro. São cerca de 100 a 110 países envolvidos nessa competição, que acontece em etapas. A primeira etapa é a regional. No Brasil, essa competição ela é capitaneada pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. E a SBC organiza em cerca de 70 sedes espalhadas no Brasil, equipes que competem. Essas equipes são equipes de 3 alunos. Normalmente é mais comum eu ter estudantes de computação que são problemas de lógica, eles têm que desenvolver o programa para resolver aquele problema, mas podem ter estudantes de matemática, de outras engenharias que ajudem na equipe. As equipes que trabalham mais profissionalmente com esse tipo de competição, às vezes pega alguém que é expert em mapear o problema nas principais variáveis, outro que vai fazer o código, outro que vai testar. E essa competição, ela impede o uso da internet e o uso da IA. Então, nessa competição, os 3 alunos, eles podem levar livros, eles podem levar materiais impressos, mas embora eles usem o computador ele é meio que blocado. Tem um ambiente
que eles usam para programar, onde esse ambiente tem acesso apenas às ferramentas de programação. E a submissão disso a uma área central que recebe do Brasil inteiro as resoluções de problema e mapeio, né? Esses 3 alunos, eles só podem fazer uso do que eles conhecem. E a ideia é resolver o maior número de problemas que você puder no menor tempo possível. Começa a competição. Se eu tenho um aluno que resolve o problema 1, ele ganha mais pontos do que quem resolver 5 minutos depois. Então ele vai mapeando no Brasil inteiro qual é a pontuação de todas as equipes. Imagina que no Brasil eu devo ter 700 equipes competindo. Essas 700 equipes estão resolvendo os mesmos problemas. E é bem interessante, assim, porque é uma competição que é o dia inteiro. A gente começa de manhã numa etapa que a gente chama de aquecimento, que é mais para validar se está tudo funcionando bem. Então tem 3 questões, a competição não está valendo ainda, mas todo mundo vê se o computador está funcionando, se o ambiente está funcionando, se consegue fazer. E aí leva de 9 até meio-dia. Aí tem intervalo para almoço e volta para competir oficial. A competição dura 6 horas, no Brasil inteiro, todo mundo competindo ao mesmo tempo. Você chega no final do dia, tem gente que chega aqui na faculdade, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, e aí a gente termina lá para 7 horas da noite, tem que esperar recursos, ser todo mundo, para ver a classificação mundial, quem foi classificado em cada lugar. Chega 8 horas da noite, então a gente passa de 8 às 20. Passa o sábado inteiro aqui esperando os resultados. Você acha que está todo mundo aqui doido para ir embora, ir para casa? Não, o pessoal está na vibe de eu não vou embora, eu quero ficar. Professor, eu não quero ir não, e aí, que já acabou? Eu falei, já acabou, embora. Vá para casa, não tem mais nada não. E o pessoal fica aqui na vibe. Como é uma competição, e aí, assim, o pessoal fica com sangue no olho, querendo resolver o máximo, né? Competir, ser o melhor. Tem premiação para os melhores, tem medalhinha. A última que a gente fez aqui, inclusive, Rony, roubou a câmera. Rony fez as medalhas impressas em 3D. Eu comprei fio metálico, é um filamento que tem aparência com cobre, né? Então parece que é medalha. A gente imprimiu as medalhinhas todas. Eu tenho até uma lá, eu posso mandar a foto para vocês. Que foi impressa aqui pela gente, impressora 3D, com o professor Rony, onde a gente premiou os alunos. Mas não é pela medalha, né? Assim, fiquei em primeiro lugar. Quando a gente fala de competição, parece que os meninos acionam o modo turbo e... Não, a gente viu isso aqui na Lamite e a gente estava também cobrindo a premiação do Hackathon. E a gente viu, assim, os meninos aqui nas palestras subiam para a biblioteca para estudar mais, para produzir mais, depois voltavam, estavam todo mundo assim. A gente falou também da parceria com o Red Bull, é uma galera que fica realmente. E é muito bom para o currículo deles, né, professor? A gente estava conversando aqui sobre uma equipe do ano retrasado, 2023, que foi selecionada para a Nacional. E aí o senhor falou que várias empresas estão se interessando por essas pessoas, especificamente. As empresas sabem, principalmente as empresas que precisam de profissionais da área de tecnologia, elas sabem que nesse evento a gente tem estudantes que querem trabalhar de forma competitiva, resolvendo problemas que são desafios complexos, buscando soluções melhores no menor tempo possível. Então esse é o perfil do profissional que as empresas buscam, né? E quando a gente vai afunilando e passando de cada etapa, é como se eu estivesse reunindo no mesmo espaço os melhores da Bahia, os melhores do Brasil, os melhores da América Latina, os melhores do mundo. Então as empresas, elas assediam os estudantes que estão nessas competições. Então esse episódio que a gente estava contando, a gente teve uma equipe nossa que foi finalista nacional. A gente passou dessa fase e a gente foi competir nacionalmente. Essa equipe, na nacional, ela foi assediada. A gente pagou para eles também, tem uma escola de verão que acontece na Unicamp, onde só os finalistas têm direito a participar. Então, nossos alunos foram enviados pela gente para participar da Escola de Verão da Unicamp, que são 2 semanas de imersão para se preparar para atuar no Mundial. E a gente pagou para eles, né? Eles foram uma equipe que estava representando a Católica, então a gente pagou hospedagem, passagem, translado. Aí, Rafael Rembrandt, ele hoje está em Portugal, é egresso nosso.
Ele estava lá na escola de verão, ele me mandava foto. Disse, professor, onde a gente tá? E tinha um negócio de um bar temático com um avião pendurado no teto. Eu falei, cara, pisa o pé no freio, a gente tá pagando o negócio, mas não é para exagerar não, que a gente, nessa grana toda, nosso orçamento é cuidado aí. Ele falou, Oswaldo, relaxa, quem tá pagando o happy hour da gente hoje é a Ambev. No outro dia mandava um almoço num restaurante chique, não, quem está pagando hoje é a Microsoft. Olha, quem está pagando hoje é a Google. Então, assim, as empresas ficam fazendo formas de envolver, capitanear. Tinha gente que encostava dizendo assim, você não tem interesse em trabalhar na área de jogos? Não, eu tenho vaga aqui para você. Você não quer me mandar seu currículo? Quer dizer, é uma situação meio surreal, né? Não é você buscando emprego e mandando currículo, é a empresa dizendo, cadê seu currículo? Mande seu currículo para mim. Então, é uma oportunidade interessante. Existem alguns processos seletivos que são feitos no Brasil, onde o fato do aluno ter participado de um hackathon, onde o fato do aluno ter participado da maratona de programação já entra como ponto positivo na avaliação dele. Tem processos seletivos onde quem participou de um hackathon ou quem participou de uma maratona e foi finalista já está selecionado, não precisa fazer entrevista. Já é uma das pessoas que está no processo seletivo em outra etapa. Então as empresas levam em conta isso, né? A produção, a participação. Eu acho que são coisas que são interessantes de serem buscadas, né? Mas eu acho que o pessoal não pensa em emprego, não. Eu acho que o pessoal que está na maratona, eles estão pela vibe de quero competir, quero estar em primeiro lugar, quero estar na frente do meu colega, minha equipe é melhor que a sua. Eu acho que essa competição positiva ela é legal também, né? Os meninos brigando para serem os melhores. Isso acontece em tudo que é canto, não é só em maratona, não. Até na minha aula, se eu faço um Kahoot e dou um chocolate para ficar em primeiro lugar, eles brigam. Pessoal, minha máquina travou, é injusto, tem que fazer de novo, anula aí. Então, assim, quando você bota um game no jogo, uma competição, parece que a aula muda, vira outra coisa. Os meninos começam a brigar para atuar. Eu acho que isso é legal. A maratona na Católica acontece em agosto. As inscrições estão abertas? As inscrições já estão abertas. Na verdade, quem faz a inscrição são as instituições. Então, a gente vai sediar aqui na Católica a Regional de Salvador. Então, a gente deve ter estudantes da Católica e de outras instituições de ensino que tenham cursos nessa área. Já teve época que a gente teve instituições de Feira de Santana, de Lauro de Freitas, de Camaçari. Então, são estudantes dessa região que vêm para cá competir. Cada instituição, ela tem, para cada equipe, a equipe são 3 alunos, podendo ter um quarto, que é um reserva, inscrito. Ela tem um técnico que acompanha essa equipe. Normalmente, eu sou o técnico da Católica e o professor Mário Jorge é um outro técnico que acompanha as equipes. Esses técnicos é quem fazem a inscrição. Então, tem um valor de inscrição até determinada data, depois o valor fica um pouco maior, que nem evento que tem lote. O primeiro lote é um preço, depois é outro, né? Então, a gente faz a inscrição. Nos últimos anos, a gente tem conseguido que a Católica reembolse o valor da inscrição, mas é sempre um risco. A gente paga, inscreve e depois a gente busca tentar ver se a gente consegue receber esse dinheiro de volta. Então, os alunos participam representando a instituição. A inscrição é feita por equipe, a gente inscreve a equipe, 3 pessoas ou 4 se tiver reserva, e aí essa equipe representa a instituição, né? Tem tido muita procura, porque a gente... o professor aqui está disponível todo dia na Católica, vocês podem falar com ele o tempo todo, não é, professor? Tem um colchonete lá no fim da sala de coordenação, eu durmo aqui de vez em quando, é brincadeira. Então já tem muita pesquisa, muita procura para participar aqui na Católica, porque a gente, no ano retrasado, teve a equipe que foi para a Nacional. Então a gente tem perspectiva para fazer isso de novo. A gente tem uma procura boa, a gente faz inscrição em média de 10 a 14 times, o que é um volume muito significativo. A gente está falando de 10 times, são 30 pessoas, né? 3 alunos por equipe. A gente tem ideia de fazer uma competição interna para selecionar os melhores. A gente não tem filtrado, então todo mundo que tem tido o interesse de participar, a gente envolve e inscreve. E a procura é algo que, assim, a gente tem alunos envolvidos nas últimas maratonas e eles têm reiterado o interesse de participar das próximas. Todo ano tem, cada ano em um lugar, né? Ano passado foi no Senai Cimatec, há 2 anos atrás foi na UFPA, já teve na Unime de Lauro de Freitas. Então, fica variando o local onde é realizado. E nessa organização, a gente tem equipes, algumas mais preparadas, que já estão participando há mais tempo, outras que vão experimentar pela primeira vez. Até a competição tem 2 categorias.
Existem os times oficiais, que disputam a competição, e tem os times chamados CCL, que são os times Café com Leite. Os Café com Leite, eles participam do evento, mas eles não competem. Tem até uma informação interessante. Os times oficiais, normalmente a cor da camisa é uma, os times Café com Leite, a cor da camisa é outra. As cores das camisas podem variar, depender do ano em que está sendo feito aquilo ali. Mas tem 2 tipos de camisa que nunca variam, são sempre aqueles. Os organizadores sempre são camisa preta, então eu vou estar como organizador, eu vou estar de camisa preta aqui. No dia do Hackathon eu vim com a camisa preta de 2018, que foi onde eu anunciei oficialmente que a gente já está sediando, de 2018. E tem os que são ajudantes, os alunos que são voluntários e que ajudam na organização do evento, eles sempre investem em camisas verde bandeira, e eles têm carinhosamente um apelido de melancias. Então tem uma procura muito grande por ser melancia. Professor, eu quero ser melancia, eu quero ser melancia. Inclusive o professor Luan, que é o professor que orienta a LAMIT, ele foi melancia em 2023 ou 2018, não lembro. Ele foi, eu chamava ele de Melancia Master, ele é o chefe dos melancias. Eu tinha um grupo de alunos melancias, que era quem organizava o evento, e Luan era o chefe dos melancias. É ele que organizava e coordenava o grupo, tá? Ele hoje vai estar participando como professor apoiador, né? Como professor mentor e técnico das equipes. Mas tem essa participação. A gente tem na LAES, que é a Liga Acadêmica de Engenharia de Software, foi criada recentemente uma diretoria nova, que é chamada Diretoria de Programação Competitiva, que é o aluno Kaique, que está responsável. Kaique está fazendo um treinamento eu acho que são 2 meses, já começou, está em andamento, toda terça e quinta de tarde, ele está reunindo alunos que têm interesse em participar da maratona, e ele está meio que dando um intensivão e treinando as pessoas sobre como resolver as questões das provas de competição de maratona. Ele está em contato com o pessoal da UFBA. A UFBA começou na Bahia esse processo há muito mais tempo do que a gente tem. E a gente tem uma interação muito boa com o professor Rubens, que é o professor lá da UFBA que coordena essa questão de maratona. Então o Kaique tem participado dos eventos, tem trazido esse know-how para a gente. A gente tem tentado formar alguns alunos para participar desses eventos, né? É toda terça e quinta, eu acho que é até mês que vem. Você tem as redes sociais do Kaique, porque eu acho que tem gente que está assistindo a gente que vai querer também falar muito sobre isso, como ele e o senhor. Eu passo as redes sociais das ligas, das 4 ligas que a gente falou aqui, passo o contato do Kaique. Eu não falei do nome dos alunos, mas tem alguns alunos que são protagonistas nessas ações, eu acho que é bom até a gente citar nominalmente, né? A gente tem a LAES, André Rocha, que é o presidente da liga, professor Elton Figueiredo, que acompanha a LAES, a LAMIT é o professor Luan, que é o professor orientador, e a Fernanda Belloni. Orientador, né? Quem está à frente são os alunos. E com a Fernanda no nosso Instagram, o Isso Não é um Rádio, então ficaram boas. Vamos lá verificar. Eu ontem mandei para ele a publicação, porque eu esqueci quando eu acessei, tinha 30 e poucos minutos que tinha coronel. Alô, você viu que você está aí no Insta? A gente tem a Calabotics, que a presidente é Rebeca Simões. Rebeca e o professor Marco Câmara, que já acompanha o Clube de Robótica, já tem uns 4 anos mais ou menos. E a LAB, que é a Liga Acadêmica de Blockchain, é o Ian Fernandes, que é o aluno nosso, que é presidente da Liga, e professora Sheila Tairone. Posso passar os arroba de todo mundo, eu não tenho tudo de cabeça não, mas eu encaminho para vocês aí. E do Kaique, no caso da LAES, que é o diretor de programação competitiva da LAES, que é responsável por essa questão de participar de maratona. Kaique participou no ano passado, eu não sei se no ano anterior ele chegou a participar também. Então a gente vai estar em algumas partes aqui da tela, os Instagrams de todo mundo, para vocês realmente irem caçar essas pessoas, porque realmente é uma oportunidade muito grande, não, professor? Tem então até uma observação relacionada àquilo que a gente estava falando da IA mais cedo, né? Essa competição da maratona de programação, ela existe há muito tempo e começava com essa fase da regional. Com a pandemia, eles acabaram fazendo algumas coisas remota, porque não tinha como fazer presencial. E aí eles instituíram o que ficou conhecido como fase 0. Era uma fase que acontecia antes da maratona oficial. A fase 0 era remota, acontecendo cada um em sua casa, no seu computador. Só que esse ano a gente não tem mais a fase 0. Não é dito com todas as letras, mas eu acredito que na fase 0 a gente não tem como garantir que o aluno não está usando inteligência artificial para resolver os desafios, né? Então a gente perdeu o sentido
com o advento da IA e a popularização do uso da IA generativa, né, a gente não tem mais a fase zero. Talvez seja um subproduto de uma fase que era remota, que começou com a pandemia, porque eu não tinha como fazer presencial. A gente não tem mais fase zero e não deve ter mais para os próximos, porque eu não tenho como garantir do aluno que está em casa participando se é ele mesmo que está respondendo aquelas questões ou se é um IA que está ajudando ele a responder. E perde propósito, né? Porque essa é uma competição que usa a solução de problemas humanos em relação à tecnologia. Então, perde o propósito de usar a IA. Aproveitando o gancho aqui dessa questão da IA, existe um movimento de futuramente a gente, por exemplo, para o pessoal do software ou das engenharias, ter uma detecção do que está sendo feito com IA ou não? Ou você acha que quanto mais avançar, mais difícil vai ser detectar? E é isso aí, só aceita? Olha, isso é um exercício de futurologia e toda vez que a gente tenta prever o futuro é meio que arriscado a gente garantir isso. Já existiram algumas iniciativas nesse sentido no passado. Algumas que diziam que aquilo era produzido por IA, outras que não garantiam. Depois umas que diziam com provavelmente é feito por IA, existe uma chance de ter sido por IA, fortemente provável. Só que todas essas ferramentas foram retiradas do ar porque elas davam muitos resultados incoerentes. Então elas davam muito falso positivo, dizia que era IA quando não ia. Tem até um caso curioso de um professor nosso, do nosso curso, que ele pegou os textos que ele elaborou na época que ele fez o mestrado dele em 2007 e submeteu, e ela disse que os textos dele foram produzidos por IA e nem tinha IA na época. Então, assim, eu peguei alguns textos meus também, submeti, ele disse que é fortemente. Então, assim, eu acho que hoje já é difícil a gente garantir que isso é feito por IA ou não. Eu acho que isso passa por uma conscientização das pessoas sobre o uso que eu estou fazendo é ético, é correto, eu estou fazendo o uso adequado ou não da inteligência artificial. E com a evolução, eu acho que elas vão ficar cada vez mais difíceis de serem diferenciadas do que é. Você tem um IA que tosse num podcast, essa IA vai produzir erros propositais. Eu li um artigo que algumas coisas produzidas pela IA de hoje, essas IAs que a gente usa, elas já estão incorporando nos textos gerados, propositadamente, conteúdos que não são os que elas produziriam como saída primeira. Então ela tem um texto que ela sabe que é perfeito, mas ela diz que está perfeito demais, e eu vou embutir alguma coisa para que isso não fique tão 100% pasteurizado para dizer isso foi o IA que fez. Então ela já está embutida. Isso me assustou, tá, gente? Isso me assustou agora, porque a gente estava pensando, a gente estava falando sobre ficção científica e sobre a revolução das máquinas. Isso me assustou, porque, professor, saindo um pouquinho da nossa conversa aqui, isso não indica um certo nível de consciência? Por enquanto, ela foi programada para isso. Então, isso é algo que programa. Então, assim, a gente precisa entender que a inteligência artificial ela é um produto hoje. Ela não é só uma ferramenta, é um produto. Né? A empresa te dá acesso gratuito para algumas coisas, mas não para os modelos mais novos, os modelos mais aprimorados e os modelos que estão produzindo as coisas que ela está gerando. Então, você só tem acesso ao conteúdo mais completo, com recursos maiores, se você pagar. Eu pago a IA hoje para usar. Né? Isso me dá a chance de eu anexar imagens, comparar imagens, extrair texto e tal, de quem está usando gratuito não tem. Partindo do pressuposto que ele é um produto, como qualquer outra rede social, ele quer te manter ali o mais tempo que ele puder. Ele quer te dar respostas que você consiga complementar. Se ele te der tudo perfeito, você não vai interagir mais com ele. Então ele vai te dar algo 90% para que 10% você continue pedindo. Tem alguns planos onde você paga por interações, por tokens gerados e tal. Então quanto mais você pedir, mais você está consumindo, mais você está pagando. Então não é só uma ferramenta, é um produto vendido por uma empresa e você paga para ter acesso. Então é a mesma lógica da rede social. Ela quer que você fique o maior tempo possível lá. Então ela vai te engajar com loops infinitos de coisas, você perder horas ali. A IA tem essa mesma lógica, ela vai querer que você fique ali. Mas ela é um modelo probabilístico construído com base em um conjunto grande de informações que ela usa para extrair informação para você. Ela não é perfeita, pode ser que daqui a pouquinho ela possa vir algo diferente do que a gente tem hoje. Existe um tipo de IA que é chamado inteligência artificial geral, que seria a IA com consciência, essa que a gente vê nos filmes de ficção científica, né, o Jarvis lá do Homem de Ferro. Dá agonia, gente, não.
A gente não sabe se a gente pode estar ou não. Daqui a pouquinho isso aí. A Anthropic cancelou um contrato no governo dos Estados Unidos porque se recusou a ceder o que tinha de material para ser usado militarmente. Não sei se é medo ou se é segredo industrial que ele não queria, mas imagine que a gente pode ter uma arma com a IA que dê a ela consciência de não depender de um ser humano para saber que hora que eu vou apertar o gatilho ou não. Uma arma que tenha consciência e dizer eu atiro a hora que eu quero, eu faço o que eu acho que é certo e o que é certo para a máquina, né? Isso pode? Do ponto de vista da tecnologia, pode. Isso vai acontecer? Não sei. Quanto tempo leva para isso acontecer? Não sei. A gente tem um exemplozinho, eu acho que foi até a Google, onde eles criaram um agentezinho inteligente para que um agente conversasse com outro agente inteligente. Eles deixaram eles rodando, e eles começaram a conversar cada vez mais rápido, só que eles achavam que os agentes achavam que estavam perdendo muito tempo usando a linguagem humana para se comunicar e criaram uma linguagem própria para trocar informação entre eles. O pessoal desligou os agentes porque não sabia mais o que estava acontecendo ali por trás. Então não tinha ideia de que tipo de informação aqueles agentes inteligentes estavam trocando entre eles. Imagina o que poderia acontecer como desdobramento disso. Será que a gente vai ter uma máquina que simule consciência, que simule pensamento, que simule sentimento? E o que uma máquina dessa pode fazer, né? Não sei. Eu acho que isso... Eu uso o ChatGPT, que é gratuito, mas eu pergunto uma coisa e ele às vezes fala, que bom que você está fazendo isso. Ou já simula algum tipo de feedback ou contexto ali, meio emocional. Isso já me deixa angustiada. À medida que você pergunta algumas coisas, ele sabe o seu histórico de perguntas e sabe mais ou menos o contexto de que você é um estudante do curso tal, que tem interesse naqueles temas. Essa figurinha que eu estava mostrando aqui, eu não dei prompt nenhum para a IA. Eu somente disse assim, isso foi um trend que teve no Instagram, onde você dizia, faça um desenho meu baseado no que você conhece de mim. Ela fez isso aqui é a disciplina que eu ensino, isso aqui é como se fosse livros, universidade, quadro. Tem um robô aqui. Tem um robozinho, eu devo ter perguntado alguma coisa de robótica e tal. Então, esse tipo de coisa, a IA tá sabendo de você, né? Isso é consciência, até que ponto isso é consciência ou não? Isso é informação. Isso é coisa que ela vai aprendendo à medida que você vai interagindo. Tudo que você interage com a IA, você está fornecendo para ela essas informações que retroalimentam lá. Então, assim, se tem algo que é confidencial de uma empresa, de uma organização, e você coloca isso na IA, você deixou isso como parte da base dessa IA. Que nada impede que outra empresa concorrente, outra organização faça questionamentos e ela saiba responder porque ela tem dados de outras. Né? Imagina você coloca lá um contrato ou um processo judicial, me dê informações sobre esse processo, como que eu devo agir. A IA conhece agora que você tem um processo, que tem aquilo ali, e ela pode, eventualmente, responder a outra pessoa, que não é você, baseada nos dados do seu processo que você deu para ela. Então, a gente precisa ter cuidado, às vezes a gente não tem esse cuidado, né? Informação que eu estou dando para a IA passa a fazer parte da base da IA. Existem algumas IAs que são mais restritivas, né? Então, eu posso ter uma base que você faz um contrato com a ferramenta de IA, onde você, no contrato, você diz que esse dado não é para ser extrapolado ou alimentar a base. Mas até onde isso é usado, né? Mas, por exemplo, na questão do plágio mesmo, que a gente estava conversando anteriormente, e aí foi dito que ela é generativa e tudo mais, mas a base de dados dela é uma base real, né? De pessoas que alimentaram com os seus trabalhos. Então, pode ser que realmente tenha alguma ideia, alguma coisa ali, vinda de fato de outra pessoa, né? Mas eu acho que aí o problema é identificar isso, não é? É porque tentando dar uma visão, aí se eu for muito técnico, vocês me perguntam se não entender. Certo. Mas a gente programa os computadores. Então a gente diz aos computadores o que é que eu quero que os computadores façam. É isso que faz um profissional de computação, de tecnologia da informação. A gente teve uma ideia, talvez a ideia primeira tenha sido essa, e não programar os computadores, de será que eu consigo construir uma máquina que pensa? Turing, que foi o primeiro carinha que escreveu um artigo, Alan Turing, sobre máquinas que poderiam pensar, ele tinha uma analogia que ele chamava uma analogia do quarto chinês. Imagina que eu tenho pessoas dentro de um quarto que elas recebem instruções em chinês, ideogramas, tal, em chinês,
e elas seguem um algoritmo, um passo a passo, uma receita, que diz, baseado nesses símbolos, que símbolos eu tenho que responder de volta. Imagina que é um quarto que tem uma janela de um lado e uma janela do outro. Eu recebo alguns símbolos, pego esses símbolos e entrego outro símbolo seguindo um passo a passo. Quando vier isso, eu faço isso. Quando vier aquilo outro, eu faço aquilo outro. Eu só enxergo os símbolos que eu dou de entrada e os símbolos que a minha saída está produzindo. A IA para a gente hoje é esse quarto chinês. Eu estou recebendo instruções que são meus prompts e ela me dá uma resposta que é coerente. Essas pessoas que estão dentro do quarto chinês, elas não sabem falar chinês, elas não entendem nada de chinês, elas só executam aquelas instruções para dar uma resposta. Então imagina que a IA hoje é um grande algoritmo que, baseado nas suas perguntas, ela consegue dar respostas coerentes, mas ela não entende aquilo que ela está fazendo. Ela simplesmente reproduz um algoritmo que faz isso. Aí a gente começou a criar algoritmos que de alguma forma simulassem o funcionamento do cérebro humano. A gente funciona baseado em neurônios. A gente chamou isso de redes neurais. São programas que simulam o funcionamento dos neurônios. Os neurônios aprendem, eles vão se conectando uns com os outros. Aí eu comecei a construir programas que criam conexões e eles mesmos criam os algoritmos para dar as respostas. Então ele vai criando. A rede neural, ela recebe uma pergunta e até ela dar a resposta tem várias camadinhas de coisa. Então ele pega aquilo que eu estou dando, quebra em um monte de pedacinhos, vai quebrando em pedacinhos, mais pedacinhos, reúne isso de várias maneiras. Uma base de uma inteligência artificial tem milhões de coisas que foram colocadas na base dele e ele quebrou isso em muitos pedaços e analisou toda a estrutura daquilo que eu estou colocando para ele. O que ele faz é uma análise probabilística e um modelo matemático para representar todas essas informações. E são milhares de informações que estão na base dele. A gente não tem como rastrear aquilo que eu dei, onde foi parar, porque são milhares de informações. E essa rede neural começou a ser uma rede neural cada vez com mais e mais camadas. A gente chama isso de rede neural profunda, ou rede de aprendizado profundo, ou deep learning. A gente tem esse termo lá em tecnologia que é aprendizado profundo. Um algoritmo de IA generativa é algo em cima desse deep learning, né? Tem a IA generativa e tem a IA preditiva, que é a irmãzinha dela. A generativa é aquela que gera as coisas pra gente. A preditiva é baseada em tudo que aconteceu, o que é que você prevê para os próximos ciclos, que é algo que a gente usa menos, mas podia usar mais para a indústria, para a empresa. Então, quando a gente coloca um conteúdo nessa base, eu estou alimentando um modelo matemático que já existe, colocando cada vez mais informação. A gente não é só usuário da IA, a gente é alimentador de conteúdo para a IA, igual a rede social. A rede social vende a gente, né? A gente é o produto que está sendo vendido na rede social. Então, na hora que eu estou usando uma IA, aquilo que eu estou colocando de conteúdo lá dentro da IA, pelas perguntas que eu faço, ajuda a alimentar a base, ajuda a ampliar o conteúdo dele. Ele não tem só os conteúdos que foram usados para treinar a IA. Se eu tenho agora milhões de usuários usando a IA, eu tenho milhões de pessoas contribuindo com conteúdo onde ele não precisa pagar mais nada por isso. Porque não é tudo que está na internet que vai para a IA, né? Tem um monte de gente na Índia, até no Brasil, que é pago para olhar as informações e ver se isso vai para a IA ou não. Porque nem tudo que existe no mundo vai para a IA, tá? Então, assim, tem pessoas, seres humanos, que olham e dizem, não, isso não é adequado, isso é adequado, pode ir, isso não é adequado. Ganha 5 centavos por tantos documentos que avalia. Não, esse aqui tem conteúdo racista, não vou botar para lá. Esse tem conteúdo homofóbico, não vou botar para lá. Esse tem conteúdo que está errado, não vou botar para lá. Então, tem gente que avalia o que deve ir ou não deve ir para a IA. Eu falou sobre isso, deixa eu... Eu me empolgo, né? Não, é porque eu estou interessada nisso. E, assim, a gente tem essas pessoas que fazem essa seleção, né? Baseada teoricamente, a ética. Aí só conteúdo racista não vou colocar. Mas será que a gente não pode considerar que existem pessoas que são pagas para fazer justamente o contrário? Para avançar certas ideologias que são, assim, perigosas? Pode, nada impede. Teoricamente, você tem uma camada de validação que não depende de uma pessoa só. E isso é feito em rede, então são milhares de pessoas envolvidas e milhares de filtros. Então pode ter alguém contaminado deixando passar, pode. Às vezes você pode ter um retorno que é um retorno não adequado. Que, sei lá, você sujou a base com algum conteúdo inadequado que está ali dentro. Existem, inclusive, algumas pessoas que vendiam meio que receitas de como você obter conteúdo que são protegidos, né? Então, às vezes eu peço para a IA gerar algo e eles dizem, não posso fazer isso, você está me pedindo que você é protegido por direito autoral.
Eu já Mas vi esses... tem gente que burla a IA. Então tinha algumas coisas onde se você perguntasse diretamente, a IA dizia, não posso te responder. Aí tinha gente que dava uma de esperto com a IA e dizia assim, olha, eu sei que tal coisa é proibida, o que é que eu não deveria pedir para a IA? A IA vai e diz as coisas que não poderia, que era justamente o que ele queria saber. Então às vezes tem... E tinha algumas coisas onde tem alguns experimentos que eu já vi, mas isso tudo vai evoluindo e vai mudando, porque a IA vai mudando. Então, onde você não conseguia ter respostas diretas por texto, mas tem IA que produz conteúdo que é código de programa. E aí ele poderia não produzir aquele texto, mas poderia produzir um programa que consegue produzir um texto inadequado. Que se eu pedisse isso pelo texto, ele ia bloquear, mas se eu pedir para ele fazer um programa, não tem um bloqueio no lado do programa. E o programa consegue produzir coisas inadequadas. Nem toda IA tem filtro, tá? Tem algumas IAs que vendem a liberdade de expressão e permitem qualquer tipo de coisa. E aí, nessa IA que não tem filtro, alguns conteúdos não tem essa limitação de conteúdo que alimentou a base, entendeu? Tem de tudo lá dentro, né? Por não ter essa liberdade de expressão que você está colocando, aquela IA pode gerar coisas absurdas. Professor, eu te interrompi, a gente estava falando sobre uma pergunta da Júlia. E eu estava na vibe, me perdoe. Não sei se eu saio falando, desculpa, né? Não, mas é porque o assunto assim de ter me empolga aí eu fico. Sim, eu acho que a gente poderia fazer um episódio só de ansiedades sobre IA. Botar no Instagram assim, gente, mandem as suas ansiedades de IA que o professor Oswaldo responde. A gente podia fazer esse quadro. IA, internet, não, né? Inteligência de ansiedade, ao invés de artificial. Totalmente. Eu acho que hoje em dia a gente está com ansiedade. Eu sou muito com o pé atrás com essas coisas. Por exemplo, até carro automático eu tenho resistência. Porque é aquilo que eu não vejo. É impossível você não ver tudo o que está acontecendo. Mas o que eu não estou conseguindo controlar, eu não confio 100%. Aí já é uma coisa da psicologia, a gente vai ver. Tem uma série na Netflix chamada Black Mirror. Não sei se você... Eu amo. Em todos os episódios de Black Mirror, os carros são autônomos. Não sei se você já percebeu. Na grande maioria, os carros são autônomos. E a gente fala assim, é normal esse medo da gente tomar um carro autônomo. Agora, hoje já esteja um pouco mais comum. Mas no começo, a Uber, que tinha algumas experiências com carros autônomos e tal, ela colocava motoristas fake para fazer corridas, onde o motorista não estava fazendo nada. Quem estava dirigindo o carro era um software autônomo que controlava o carro. Mas tinha um motorista sentado na cadeirinha fazendo de conta que era motorista. Então você estava usando um carro autônomo sem saber que era um carro autônomo. Por quê? Porque as pessoas têm medo de tomar um carro, né? Pedir um Uber, chega um Uber e não tem ninguém. Mas isso já é cada vez mais comum em alguns países. No Japão você já tem alguns transportes que são autônomos. Você pega um carro autônomo e ele te leva para o hotel, te leva para o aeroporto. É um carro que está programado para fazer aquele trajeto e te deixar no outro canto. Tem algumas questões éticas envolvidas aí que não estão bem resolvidas, ou ainda a legislação ainda não está preparada para responder algumas questões. Que é, se eu tiver um carro autônomo dirigindo e atropelar alguém, quem é responsável pelo atropelamento? É o dono da marca do carro? É o cara que desenvolveu o software que botou no carro? É o cara que pediu o transporte? É o dono do veículo, o proprietário? Então, assim, tem algumas lacunas que não estão muito bem resolvidas do ponto de vista de legislação. Sobre o aspecto do uso da tecnologia, tem muita coisa que a gente tem que já poderia estar na mão da gente e a gente já podia estar usando. A gente podia estar sendo transportado por drone, tem drone que carrega a gente. A gente podia ter carro autônomo. A gente não tem isso maciçamente sendo usado pela população, não porque não existe a tecnologia hoje preparada para oferecer esse tipo de solução. É porque não existem respostas, às vezes, do ponto de vista legal, sobre o que acontece se acontecer um problema quando eu tiver algo nessa linha, por exemplo. E o risco de hackear esses produtos, assim? Porque... Você tem TV em casa? Eu tenho TV. Sua TV acende comandos de voz e consegue responder. Já hackearam TVs, já entraram nas TVs. Já hackearam câmeras que estão nos computadores e isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Hackeiam nossas contas de banco, hackeiam pagamentos. Faz parte. Assim, tudo que está conectado tem um risco de poder ser invadido, de poder ser capturado, de ter um mau uso. Mas, assim, é mais comum hoje a gente ter fechadura eletrônica. Tem alguns vizinhos do prédio lá que tem fechadura eletrônica na porta de casa. Alguém pode hackear uma fechadura eletrônica? Pode.
Mas assim, o benefício do uso que a gente tem acaba sendo maior do que o risco disso poder ser hackeado. Acho que assim, essa área de segurança da informação é uma área bem interessante também. A gente tem cada vez mais coisas conectadas à internet, coisas que a gente usa que estão conectadas na internet, que podem estar sendo alvo de ataques, de tentativas de desbloqueio, de uso inadequado, né? Ninguém usa mais dinheiro, a gente usa cartão virtual, a gente não usa mais cartão, a gente paga pelo celular. Alguém pode hackear o celular e pagar no... Pode. Agora, os bancos, a área de blockchain, inclusive, que é a última liga, ela é focada em estudar esse tipo de aplicação financeira. O blockchain tenta proteger algo que o mau uso não seja permitido, seja cada vez mais difícil. A gente tem mecanismos de autenticação. Hoje é cada vez mais comum, e às vezes até me dá raiva, mas eu entendo pelo lado da tecnologia. Eu quero acessar não sei o que para fazer tal coisa. Ele disse, abre o seu celular no aplicativo lá, que lá tem o token para validar. Aí eu abro o aplicativo diz, não, aqui está a chave que eu mandei para o seu e-mail. Eu abro o e-mail, ele diz, não, o e-mail tem que validar a sua face. Então, às vezes é um mecanismo atrás do outro, que é para tentar eu cercar essas possibilidades de insegurança que o ambiente pode trazer para a gente. Mas 100% é muito forte em qualquer tecnologia, né? É 100% seguro, é 100%, nunca é 100%, né? Pode ter uma brecha, pode ter um caminho que gere alguma inconsistência, alguma possibilidade de fuga. É possível. E pensando assim, essa é mais uma curiosidade pessoal, pensando nessa questão do desenvolvimento, né, crescendo e dessa necessidade de segurança, é correto afirmar que hoje quem ganha mais na área é quem está desenvolvendo segurança de software? Olha, eu acho que devia ser. Não necessariamente. Assim, a gente tem muitas oportunidades na área de computação e algumas são mais comuns. Quando é mais comum, lei da oferta e da procura, que é mais da economia. Quando você tem muita gente disponível para aquela área, é muito mais fácil você dizer, eu pago esse valor. Ah, eu não quero, eu quero ganhar mais. Tudo bem, eu pego outro e boto no seu lugar. Por quê? Porque tem tanta gente que faz aquilo que eu consigo pagar naquele patamar e eu tenho gente disponível a receber aquele salário para fazer aquele trabalho. Quando você começa a falar de algo que é mais nichado, ou seja, é um trabalho um pouco mais especializado, um pouco mais específico, qualquer que seja a área, essa área tende a ter salários mais elevados. Por quê? Porque tem pouca gente que atua naquela área. Se você perder aquela pessoa, você vai ter um custo enorme de conseguir repor aquela vaga, porque são poucas pessoas que existem, então eu tenho que pagar mais para reter essa pessoa. Que nem aquele movimento que eu falei que houve aqui na Bahia, quando a gente começou a competir a nível nacional e as pessoas começaram a ir para as vagas que pagavam mais. Eu disse, gente, não tenho ninguém para minha vaga, a vaga está em aberto. Ou eu pago melhor para essa vaga ou eu não tenho ninguém. Então, se eu tenho uma área de segurança da informação que é mais comum e tem muita gente atuando, mas é a mesma lógica de eu pagar normal para outro. Mas se eu tenho uma área que é o cara que configura algo nesse nível, que é uma rede de tal complexidade, que o perfil dele é mais difícil de ser encontrado, isso eu acho que vale para qualquer profissão. Ou a gente paga bem ou a gente tem o risco de alguém roubar ele de mim. Entendeu? Se eu atuo naquela área e o que eu faço é muito bem e dá retorno, tem uma área que virou febre de alguns anos para cá, que é o cientista de dados ou o estatístico de dados. Então, o cara tem a possibilidade de descobrir correlações entre informações que estão gravadas nas bases da empresa e, baseado nisso, propor coisas que são relacionadas a negócio e específicos daquele negócio. Com grandes volumes de informação, ele consegue ter algumas sacadas que pode ser um diferencial competitivo para uma empresa. E, às vezes, rodar essas rotinas que processam grandes volumes de informação é muito caro. Então, tem consultas dessa que bota para rodar, uma Johnson & Johnson, uma Rede Globo, você bota consultas de coisas de volumes de dados para rodar, que essa consulta rodando na nuvem, em máquinas alugadas, às vezes custa R$100 mil, botar para rodar uma vez. Se você não consegue descobrir isso com várias vezes rodando, você está gastando muito dinheiro para fazer a consulta. Aí você contrata um especialista que consegue melhorar e otimizar isso. Se você paga R$30 mil para esse cara, você está economizando dinheiro, porque você está deixando de ter várias consultas de R$100 mil rodando várias vezes desnecessariamente. Então, esse cara vale os R$30 mil que ele ganha. Ele pode ser um cientista de dados, um cara especialista naquele negócio,
que não é só um cara de computação, é um cara de computação que entende daquele tipo de negócio que a empresa está atuando, tá? Ele é um cara que mexe com campanhas publicitárias internacionais, só ele tem esse nicho, tá? Ele pode ser um cara que é de tecnologia da informação, puxando agora para a minha área, que entende de campanhas internacionais de publicidade. Então, ele tem um know-how da área técnica, ele tem um know-how daquele ramo de negócio, é um analista de negócios e um analista... Esse cara, as empresas normalmente chamam de mosca branca. Mosca branca é difícil de achar, né? Então, é aquele cara que você tem que pensar a dedo para achar alguém com aquele perfil. Alguém que tem um pé em dois mundos. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que originalmente fizeram curso de saúde e resolveram fazer TI. Então ele tem um conhecimento da área de saúde e tem um conhecimento da área de TI. Esse cara pode enxergar coisas da área de saúde para automatizar que um profissional de TI sozinho não consegue. Eu tenho aluno que é formado em arquitetura. Ele atua como arquiteto há um tempo. Ele resolveu fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Ele foi aluno nosso e redirecionou a carreira dele para ser um cientista de dados na área de dados. Mas ele tem todo o conhecimento de arquitetura que ele não perde. Então, se ele quiser bolar alguma solução que pegue o conteúdo de arquitetura para fazer isso aí, esse profissional nichado é o que ganha mais. E aí eu tenho oportunidades em áreas as mais diversas, entendeu? Mas normalmente assim, você pega alguém que desenvolve site, tem muita gente, então a tendência é não ter salários diferenciados. Mas eu posso ter um site específico, com uma tecnologia específica que só poucas pessoas usam, essa pessoa tem esse know-how, ele vai ganhar bem. É mais ou menos por aí a lógica de mercado mesmo. Lei da oferta e da procura. Pouca gente trabalha com isso, meu trabalho é mais valorizado. Infelizmente, é assim que o mundo funciona. Não sei se infelizmente ou felizmente. A gente estava falando tanto de tecnologia aqui e a gente acabou terminando essa pergunta com assim, o elemento humano ainda é muito importante. Então é isso, a gente vai continuar com essa parceria, professor. E é isso, até a próxima, gente. Isso Não É um Rádio é um espaço de expressão e conexão da universidade e também uma vitrine de ideias e projetos incríveis. Então, se você tem uma ideia, tem um projeto que você acha importante, fala com a gente, vamos fazer uma collab?